Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Deus os abençoe hoje e sempre, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Tenho o prazer de estar adentrando através dessas ondas amigas dentro do seu lar, da sua residência, com a palavra de Deus ao vosso coração, e convidar você a continuar conosco firme na programação de hoje, porque estarei falando sobre o tema prosperando em meio às crises. Deus tem algo especial para a tua vida. O programa Missionário Vida com Deus já está no ar. Singaldi, Ronquenoli, a abertura do nosso programa. Esse programa é um órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, e quem vos cumprimenta na graça e na paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Elias. Lembrando a você, meu amado, lembrando a você, minha amada, que você pode fazer o seu curso de teologia conosco, através do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, onde temos os cursos para formação de obreiros. É muito importante este curso de formação de obreiros, porque obedece 5 importantes disciplinas: ministério do diácono, ministério do presbítero, ministério do evangelista, ministério do pastor e língua portuguesa. Pregue, mas pregue em português. As pessoas precisam entender o que está sendo transmitido através da palavra de Deus. Também temos o curso de missões. Missões está no coração de Deus, e é necessário que missões esteja dentro de nossos corações também. Missões no Antigo Testamento, missões no Novo Testamento. Quem são os pais das missões modernas? As missões moravianas, o marco que ela deixou aí na história do cristianismo, e a janela 1040, que ainda é o maior desafio missionário da atualidade. Invista em missões, porque eu e você somos frutos da obra missionária. Também temos no Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida o curso de capelania cristã. Nesse curso de capelania cristã estuda-se capelania escolar, capelania hospitalar, capelania prisional e meio ambiente. E estudar com o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida é fácil. Você entra em contato conosco através do código de área 13 99620 6938. Pode adentrar no nosso site também, que é o www.ibtv2.webnode.com, e você vai poder fazer um dos melhores cursos. Você vai poder optar pelo curso de formação de obreiros, curso de missões, capelania cristã, ou até mesmo curso básico de teologia. O curso básico de teologia são 2 módulos com 12 disciplinas. Você vai receber na sua casa, no seu lar, os livros do curso, que são livros que têm conteúdo e qualidade. Em 1 ano você faz um curso básico de teologia com o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. E também poderá dar sequência ao curso. Depois que terminar o básico, poderá fazer o médio. E depois que fazer o médio, poderá fazer o bacharelado em teologia, totalizando assim 36 disciplinas. Invista em você, meu irmão, invista em você, minha irmã. Invista na obra que Deus tem na sua vida, naquele chamado
todo especial que Deus tem na sua vida. Nós estamos com o livro do mês, que é este livro aqui, Sociologia Aplicada à Teologia. É o nosso livro do mês. Aqui está o logo do nosso instituto. Esse é o logo do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Você pode ver que o nosso curso ele é dividido em grades. Nós temos aqui 6 módulos, cada módulo com 6 disciplinas. Aí você poderá fazer esse curso conosco pelo Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Por que esperar tanto, irmão? Por que esperar tanto, irmã? Aproveite e faça o seu curso de teologia agora com o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida e receba esses livros no conforto do seu lar, no conforto da sua casa. Nossos livros são livros com qualidade, com conteúdo, livro com 186 páginas, este livro. Nós temos livros com mais de 200 páginas, muito bem preparado, com qualidade, conteúdo profundo. Este é o livro de Sociologia Aplicada à Teologia. Eu convido você, meu irmão, convido você, minha irmã, a ser um de nossos alunos. As aulas são no sistema EAD, ensino à distância. Temos aula através da plataforma Zoom. Eu convido você a abraçar esse projeto conosco, pelo Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida, e deixar Deus agir na tua vida da maneira que Ele quer agir, fazer algo especial na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vou ler a palavra de Deus nesse dado momento. E quero trabalhar bem essa homilia com vocês dentro do programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Temos nossos programas através da rádio Web Missão de Pouso Alegre, toda terça-feira a partir das 21h30. Você pode acessar www.webradiomissão de Pouso Alegre. Aí você vai baixar o aplicativo e vai poder participar do programa Missionário Vida com Deus. Também através da rádio Canaã 92.1 da cidade de Pouso Alegre. Também temos lá na cidade de Jacupiranga, através da rádio Conexão Gospel FM 87.9, o programa Missionário Vida com Deus, que também é transmitido pelo site da emissora, que é o www.conexãogospel.fm.br. Você pode auxiliar-nos com o programa Missionário Vida com Deus, sendo um missionário, uma missionária, pregadores do telhado, aqueles que investem e nos ajudam na continuação do programa Missionário Vida com Deus. Você pode fazer uma oferta de amor, é só se dirigir na Caixa Econômica Federal, agência 0147, operação 013, a conta é 1038-66-6. Faz ali uma semente de fé, faz ali uma oferta de amor, auxilie-nos a continuar com o programa Missionário Vida com Deus através da mídia, onde levamos a palavra de Deus para a salvação de muitas pessoas. Conto com as suas orações e com a sua contribuição também, meu irmão, minha irmã, porque missões se faz de 3 maneiras: orando, contribuindo e se colocando à disposição para ir ao campo missionário. Missões se faz em oração, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Missões se faz com os pés dos que vão e com as mãos dos que contribuem.
seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, este pregador do telhado, esta pregadora do telhado, invista em missões e nos ajude na obra missionária. E saiba que Deus tem algo em especial à sua vida, porque a Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Que quando você investe em um terreno fértil, Deus com certeza vai observar este seu investimento e também vai entrar com providência na sua vida. Deus abençoe a tua vida. Vamos à leitura da palavra de Deus, que se encontra aqui no livro de Gênesis, capítulo de número 26. Vou estar lendo do versículo 1 ao versículo de número 6. Isaque na terra dos filisteus. Lembrando que o tema da pregação é prosperando em meio às crises. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Eis a leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo de número 6. Eu convido a você, meu irmão, convido a você, minha irmã, a orar comigo, a buscar a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo. E creia que Deus tem uma bênção toda em especial para manifestar na tua vida neste momento. Te convido a invocar o nome daquele que pode mudar a situação da tua vida. Sim, Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando, pois, me buscardes com todo o vosso coração. Vamos buscar ao Senhor, vamos nos curvar ao Senhor, mas buscá-lo em espírito e em verdade, com todo o nosso coração, invocar o nome dEle e crer que o milagre vai acontecer na tua vida. Creia que a bênção é grande de Deus para com a tua vida. A fé, ela remove montanhas. Creia nisso. Amantíssimo e eterno Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me encontro mais uma vez, ó Deus, aqui a orar através do programa Missionário Vida com Deus. Programa este, ó Pai amado, que o Senhor tem preparado para estar sendo transmitido, ó Pai amado, através dessas ondas amigas, onde vidas, ó Pai, serão alcançadas pelo poder da Tua sacrossanta e eterna palavra. Ó Deus, agradeço a Ti pelo perdão dos meus pecados e pela salvação da minha alma garantida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E por esta rica oportunidade que o Senhor me concede, ó Pai, de estar orando com todos os meus amados irmãos, ó Deus, dessas emissoras radiofônicas,
através do programa Missionário Vida com Deus, onde uma bênção toda especial, ó Pai amado, será manifestada através deste dileto rádio ouvinte internauta, desta dileta rádio ouvinte internauta, será manifestada na vida dela, através dela, para alcançar outras vidas também, ó Pai. Pois o Senhor é quem abençoa, o Senhor é quem engrandece, o Senhor é quem muda, ó Pai amado, o contexto histórico, por mais, ó Deus, difícil que ele possa ser na vida deste homem, na vida desta mulher. Alcança, meu Pai, com a tua misericórdia, alcança, meu Deus, com o teu poder, alcança, meu Pai, com a tua compaixão. Meu Deus, abençoe o programa Missionário Vida com Deus, abençoe todos os diletos rádio ouvintes e internautas. Ó Pai, que esse programa seja de grande benção para este lar, esta casa, esta família. Ó Senhor da glória, que o Senhor possa me utilizar em tuas mãos, ó Pai, para transmitir a tua santa palavra, com a graça de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Ó Senhor, eu creio, Pai amado, que vidas serão alcançadas. Onde este vídeo também, ó Pai amado, estiver sendo tocado, Senhor, vidas serão alcançadas pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, abundantemente, ó Pai, na pessoa de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor Deus, pedindo o teu milagre, a tua bênção sobre esta pessoa que está enferma, que está acamada, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa arrancar do leito de enfermidade este homem, que o Senhor possa arrancar do leito de enfermidade esta mulher, e possa dar a cura, meu Pai, porque o Senhor Jesus é um Jesus que faz milagre. Tu és o nosso Jesus, tu cura, tu libertas. Pai, garanta um milagre na vida deste homem, garanta um milagre na vida dessa mulher. Essa oração te faço e agradeço, hoje e sempre, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Meu irmão, minha irmã, você já está em sintonia com o programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Você poderá fazer o seu curso conosco através do Instituto. Temos os cursos aí para formação de obreiros, missões, capelania cristã, básico, médio e bacharelado em teologia. Vamos ouvir aí com Rose Nascimento uma belíssima mensagem de louvor ao Senhor. E eu dedico a você, porque esse louvor é muito lindo. Momento triunfal. Vai aí para o seu elevo espiritual. Ouça essa mensagem de louvor e adoração a Deus. Momento triunfal com Rose Nascimento no programa Missionário Vida com Deus. Voaria agora mesmo, sairia deste mundo ao encontro de Deus. Oh yeah. Mas sei que em breve essa hora vai chegar, quando lá no céu clarear, rodeado dos anjos Jesus vai voltar, todo olho então verá. Cristo vem, aleluia, que alegria esse dia será. Para sempre viveremos na cidade santa sem igual, todos juntos cantaremos no grande coro celestial, bendiremos, adoraremos, santo, santo é o Senhor. As lutas deste mundo sei que são passageiras, Jesus vem me dar forças para prosseguir.
estou firmada, não vou recuar. Vamos todos dar as mãos e caminhar, que em breve vamos chegar. Cristo vem, aleluia, que alegria esse dia será. Para sempre viveremos na cidade santa sem igual. Todos juntos cantaremos no grande coro celestial. Bendiremos, adoraremos, Santo, Santo é o Senhor. Você está ouvindo com Rose Nascimento, Momento Triunfal. Programa Missionário Vida com Deus. Que alegria para nós será. Cada ele vai. Meus amados e diletos rádio ouvintes da Web Rádio Missão, Pouso Alegre Rádio Canaã 92.1. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos da cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Na cidade santa sem igual, todos juntos cantaremos no grande coro celestial. Bendiremos, adoraremos, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O meu rei, o meu rei. Aleluia, aleluia. Rose Nascimento, belíssimo hino, Momento Triunfal, no programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. E você poderá fazer seu curso conosco, curso de formação de obreiros, curso de missões, capelania cristã, básico, médio e bacharelado em teologia. Invista no chamado, invista na obra que Deus tem na sua vida e você vai ver que bênção vai ser. Deus vai te usar cada vez mais, porque é importante ter conhecimento, é importante conhecer. A Bíblia fala em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, a dizer: antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre prontos, sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Isso é fundamentalmente importante, irmão. Fundamentalmente importante. Estar preparado para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Programa Missionário Vida com Deus. Vamos ouvir aí mais uma belíssima mensagem de cânticos de louvor com a cantora Rose Nascimento. Essa belíssima música, ninguém vai te deter. Não vai mesmo. Se você acreditar na obra que Deus tem na sua vida, você tem um sonho, então saiba, coloque diante do altar de Deus. Ninguém vai te deter. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Ainda existe solução. Jesus Cristo te criou, não foi pra te ver sofrendo tanto assim. Sabe, isso é fase, vai passar. O vento sopra ao teu lado, mas no barco Jesus com você está. Essa tristeza quer tirar a tua alegria. Jesus é o teu Salvador, Ele te guia. Não tem problema que Ele não dê solução. Jesus te fez amigo pra ser campeão. Tu és filho de Deus, ninguém vai te deter. Deus
levanta com poder. Tua vida é do Senhor, o mal tem que sair. E quando Deus levanta, não há quem possa impedir. Quando o inimigo pensa que te derrubou, a sua força parece que está no fim. Parece que o inferno já se levantou. Tu pensas que o Senhor já esqueceu de ti. É nessa hora que o socorro perto está. E no silêncio Deus começa a trabalhar. Todas as barreiras Deus faz por terra cair. Uma se abre só para você seguir. Fase vai passar. É uma fase, vai passar, vai melhorar. O vento sopra ao teu lado, mas no barco Jesus com você está. Verdade, Ele está com você. Essa tristeza quer tirar tua alegria. Jesus é o teu Salvador, Ele te guia. Não tem problemas que Ele não dê solução. Jesus te fez amigo pra ser campeão. Te deter, teus inimigos podem até te ver no chão. Deus te levanta com poder. A vida é do Senhor, o mal tem que sair. E quando Deus levanta, não há quem possa impedir. Quando o inimigo pensa que te derrubou, a sua força parece que está no fim. Parece que o inferno já se levantou. Tu pensas que o Senhor já esqueceu. É nessa hora que o socorro fecha. E no silêncio Deus começa a trabalhar. Todas as barreiras Deus faz por terra cair. Uma se abre só para você seguir. Só pra você seguir. Oh, yeah. Só pra você seguir. Belíssima mensagem de louvor com a cantora Rose Nascimento. Quero mandar a minha saudação à minha filha Bianca Siqueira, aí na cidade de Pouso Alegre. Lembrar que a Assembleia de Deus do Ministério de Perus, ali em Pouso Alegre, está na rua Sapucaí. Rua Sapucaí está lá a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Perus. Minha filha Bianca Siqueira, presbítero Michael Silva, esposo dela, fazendo a obra de Deus aí em Pouso Alegre. Os filhos também, né? O David, o Estevão Miguel. Deus abençoe a todos vocês aí, minha filha Bianca Siqueira. Essa próxima mensagem de louvor, Bianca, é para vocês aí na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Ministério de Perus, melhor dizendo, Ministério de Perus, aí na rua Sapucaí, se não me falha a memória, o número 935, na rua Sapucaí, aí no bairro São Geraldo. Deus abençoe vocês. Programa Missionário Vida com Deus, órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Lembrando que você, meu irmão aí de Pouso Alegre, pode apoiar o trabalho da Assembleia de Deus no Ministério de Perus aí, onde está o meu genro, o presbítero Michael Silva, minha filha Bianca, também os filhos, o David, Mateus e o Estevão Miguel, estão trabalhando para Jesus aí, fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para o reino de Deus. Visita a Assembleia de Deus no Ministério de Perus, aí na rua Sapucaí. Rua Sapucaí, eu vou confirmar aqui, mas o número creio que é 935. Se não for, já que eu confirmo direitinho o número para todos vocês aí. E vocês estão estudando com o programa Missionário Vida com Deus, através da Rádio Web Missão de Pouso Alegre e através da Rádio Canaã, número 92.5. Vamos ouvir aí então essa belíssima mensagem de louvor com a cantora Rose Nascimento. Essa mensagem é linda, hein? Muito linda, linda mesmo. Rocha inabalável. Vou voltar aqui. Muito bem. Rocha inabalável é o hino que nós vamos ouvir com a cantora Rose Nascimento.
motivos pra viver do teu amor, de ti, Senhor, sempre hei de depender. Podem as tribulações e lutas virem sobre mim, nada disso vai me afastar de ti. Pode até o inimigo tentar me destruir, mas eu tenho sobre mim a tua proteção. Isso ele não vai conseguir, pois a minha fé, meu Deus, firmada em ti está. Tu és meu pastor e nada de me faltar. Minha rocha inabalável, meu socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Minha torre forte, Senhor e Rei, eu consolo nas aflições. O meu lar, minha família, minha vida, tudo enfim, eu entrego a ti. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Se as portas em que eu bater se fecharem para mim, mesmo assim, meu Deus, eu vou manter a minha confiança em ti. Me escolheste entre muitos, me presenteaste de dons e fizeste de mim um instrumento em tuas mãos. Minha rocha inabalável, meu socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Minha torre forte, meu Senhor e Rei, meu consolo nas aflições. O meu lar, minha família, minha vida, tudo enfim, eu entrego a ti. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Minha rocha inabalável, meu socorro bem presente nos momentos mais difíceis. Minha torre forte, meu Senhor e Rei, meu consolo nas aflições. O meu lar, minha família, minha vida, tudo enfim, eu entrego a ti. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Obrigada, meu Deus, por me amar assim. Belíssima mensagem de louvor na voz da cantora Rose Nascimento. E eu só quero confirmar agora o número correto da Assembleia de Deus Ministério de Perus, aí em Pouso Alegre, que está na rua Sapucaí, número 925. Eu falei 935, é 925. Os cultos aí acontecem quarta-feira e aos domingos. Quarta-feira e aos domingos, presbítero Michael Silva e minha filha, missionária Bianca Siqueira, estão na condução aí dos trabalhos em Pouso Alegre, no bairro São Geraldo. E você, meu irmão, você, minha irmã, pode ir cooperar lá, cooperar com eles, fazer a obra de Deus ali juntamente com eles e ser tremendamente abençoados também, ajudar no crescimento da obra de Deus aí no bairro São Geraldo e saber que Deus é que está no controle de todas as coisas, a obra de Deus. Geralmente as pessoas querem estar numa igreja já toda grande, formada, e não querem ajudar um trabalho que está começando, né? E bom é crescer junto. E se você puder, tiver condições, vá lá cooperar com o presbítero Michael, com a minha filha Bianca Siqueira, na Assembleia de Deus Ministério de Perus, na rua Sapucaí, número 925, no bairro São Geraldo.
no bairro São Geraldo, Assembleia de Deus Ministério de Perus, Rua Sapucaí, número 925. Deus abençoe a todos vocês aí. Nós iremos para a ministração da palavra de Deus nesse momento. Eu quero utilizar aqui o texto ora lido, deixar aqui Nani Azevedo de fundo musical, e vamos utilizar aqui o texto ora lido para podermos falar da palavra de Deus dentro da nossa epígrafe, prosperando em meio às crises. Isso é muito importante. Prosperidade em meio às crises. Observe que o versículo 2 diz: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Palavras de Deus para com Isaac. Observe, meu querido, observe, minha querida, que o estudo da vida de Isaac contribuiu na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crises. Observe que os tempos de crise, ela chegou para todos, em todo o planeta Terra. Mas como devemos nos comportar mediante esse período tão dramático que envolve também a nossa existência sobre a face dessa terra? Nós podemos observar que esta lição nos ensina que mesmo em meio à escassez de alimentos que a terra estava atravessando, Isaac, ele prosperou. Observe que a crise não pode dominá-lo, pois a bênção do Senhor estava sobre ele, estava sobre Isaac, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós observamos aqui umas lições importantíssimas que o Senhor Deus, ele transmitiu a Isaac. Nós vemos a pedagogia de Deus, que foi o trabalhar de Deus para com o pai de Isaac, o Abraão, onde Isaac acompanhou também essa pedagogia de Deus na vida do pai dele. Nós vemos que a crise ela chega para Isaac também. Ele está atravessando um momento difícil na vida dele, com a intenção de fazer como o pai, descer para dentro do Egito, mas Deus lhe proibiu. E nós vemos a prosperidade de Isaac em tempo de crise. No meio de toda escassez, Deus olhou para Isaac e resolveu mudar todo o contexto histórico da vida de Isaac. Isso quer dizer, meu irmão, isso quer dizer, minha irmã, que Deus, ele tem compromisso com os fiéis. A Bíblia Sagrada nos revela no Salmo de número 101, verso 6, a dizer: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, os que andam em caminhos retos, estes me servirão, diz o Senhor. Está explícito na palavra de Deus esta verdade bíblica. Então nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Isaac, dando a ele experiências profundas, porque ele aprendeu com o pai dele, Abraão, a ouvir a voz de Deus e colocar a fé em atividade. Tanto é verdade que o escritor da Epístola aos Hebreus, que para mim é o apóstolo Paulo de Tarso, no capítulo 1, versículo 3, ele deixou bem claro, capítulo 1, versículo 1, melhor dizendo, capítulo 1, versículo 1 de Hebreus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, que é a obra do Calvário, onde nós vemos que evangelho sem cruz não pode ser evangelho. Então nós vemos aqui, dentro da pedagogia de Deus, Deus ele fez uma promessa para Abraão. Observe que Deus ele prometeu a Abraão que sua descendência seria como as estrelas do céu. São promessas de Deus. E Deus não vai deixar a palavra dele cair por terra em momento nenhum. Há quem diga que há 32 mil promessas na Bíblia. Eu não creio desta maneira. Porque se há 31.173 versículos, se eu pegar a Bíblia de estudo apologética, ou a Bíblia apologética de estudo, que ela desmembra segundo Coríntios 13,
que a maioria das Bíblias encerra com o versículo 13, lá encerra com o versículo 14. Então a Bíblia ela contém 31.174 versículos. Mas eu cheguei a 8.600 promessas, pode até haver um pouco mais. Promessas para os judeus que já se cumpriram, promessas para os judeus que vão se cumprir. Promessas para a igreja que já se cumpriu, promessa para a igreja que ainda vai se cumprir. Promessas para os gentios que já se cumpriram e promessas para os gentios que ainda irá se cumprir. Mas há uma grande promessa imbuída na Bíblia Sagrada, que está lá em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez. Qual? A vida eterna. Observe, meu querido, observe, minha querida, grande promessa. E aquele que faz a promessa, cumpre a sua palavra. Então nós vemos que Deus ele prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Observe aí em Gênesis capítulo 15, versículo de número 5, que o texto está dizendo: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade, a sua descendência. Então o Senhor ele fez uma promessa para Abrão que ele seria ricamente abençoado e uma descendência numerosa como as estrelas dos céus, como os grãos de areia da praia do mar. Porém, neste momento, meu querido, Abraão já deveria possuir quase 80 anos de idade. E nós vemos que é preciso fé para crer que um senhor idoso como Abraão, com o agravante da esterilidade de sua esposa chamada Sarai, porque Deus ainda não havia mudado o nome de Abrão para Abraão, nem de Sarai para Sara, nós vemos que em Gênesis capítulo 11, versículo 30, diz: Sarai era estéril, não tinha filhos. Então, aparentemente seria irreversível. Humanamente falando, seria impossível Abraão e Sarai ser pai de uma numerosa nação. Mas aquele que fez a promessa é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Tanto é verdade que quando Deus fez a promessa para Abrão, o próprio Senhor, ele virou para Abrão. Em Gênesis capítulo 18, versículo 14, ele disse: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Observe que aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Veja bem que para Sara era difícil, por causa da esterilidade. Como que ela iria gerar um filho? Quanto mais Abrão ser pai de uma grande nação, mas Deus, a Bíblia diz que não é homem para que minta. Número 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará, tendo prometido, não realizará. Então, como resposta divina, Abrão com 100 anos de idade e Sara com 90 anos de idade, no caso lá ainda era Abraão e Sarai, foram pais de um menino por nome Isaque, e lhes trouxe grande alegria. Observe que este é o filho da bênção, este é o filho da promessa, a promessa de Deus para com Abraão, nas entranhas dele, junto com a mulher Sarai, ser pai de uma numerosa nação. Agora nós observamos, meus queridos, que Deus é aquele que provê. Quando você lê o Salmo de número 23, o verso de número 1 diz: o Senhor é o meu pastor. No original quer dizer: de nada tenho falta. Esse é o correto do original. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Então observe que Deus sempre proverá recurso. Davi ele pôde declarar o Salmo 37, verso 25: fui moço e hoje sou velho, porém nunca vi o justo desamparado,
e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando o Senhor pediu a Abrão o filho Isaque em sacrifício, Abrão não titubeou, porque ele conhecia a voz do seu Senhor. Observe que o Senhor ele ordena a Abraão que vá até a terra de Moriá e lhe ofereça em sacrifício o seu filho, no caso aqui Isaque, conforme nós temos aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, pois Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Observe que ele tinha que caminhar. Vale lembrar que Isaque aqui não era uma criança. Ele já tinha força suficiente para carregar lenha sobre seus ombros. Alguns historiadores chegam ao ponto de dizer que esse Isaque tinha 24 ou 30 anos de idade. Outros chegam um pouco mais longe, dizendo que como representante do Senhor Jesus, ele deveria ter 33 anos de idade. Esses são cálculos de historiadores. Agora, observe que Abraão não titubeou. Então Abraão não mede esforços para obedecer à voz de Deus. Por quê? Porque ele entende, ele compreende quem é o Deus que ele está servindo. Nós vemos que sua submissão a Deus, com que ele levantasse bem cedo, aprontasse o seu jumento, tomasse consigo 2 de seus moços e seu filho amado Isaque, apanhasse a lenha para o holocausto e seguisse para o local orientado por Deus, cumprindo sistematicamente o que? As ordens do Senhor. É o que está apresentando o texto de Gênesis capítulo de número 22. Meu querido, minha querida, no capítulo 22 de Gênesis é narrado a história do momento mais notável de Abraão. Observe aí. Contudo, não podemos esquecer que também foi a ocasião de maior honra para Isaque. Abraão não poderia ter desempenhado aquele supremo ato de obediência sem a total cooperação do próprio filho Isaque. Ambos, pai e filho, enfrentaram a maior prova de completa devoção a Deus, sendo aprovados com mérito, diz Gordon Liddsey. E isso é verdade, porque é o que nós vemos mediante o texto bíblico sendo apresentado. Isso é muito maravilhoso, porque Deus ele trabalha de maneira gloriosa na vida daqueles que servem a Ele. De uma maneira ou de outra, Abraão acreditava que Deus iria mudar a história, o contexto histórico da vida dele. Aí ele apresenta o que? Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova de fato que se esperam, diz o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 11. Eu volto a dizer que para mim Paulo é o escritor da Epístola aos Hebreus. Respeito quem pensa o contrário. Mas o versículo 23 de Hebreus 13 me dá direito a defender essa tese. Embora os nossos pais, eles não quiseram deixar bem explícito quem que é o autor da Epístola aos Hebreus, que no caso é autógrafo, o escritor, que o autor é sempre o Espírito Santo. No meu ponto de vista, Paulo ele é o escritor dessa epístola. Ele pode ter se servido de amanuense, como ele teve por ocasião Técio para poder registrar Romanos, mas é de autoria de Paulo. Lucas poderia ter registrado a Epístola aos Hebreus, mas debaixo das ditações de Paulo. Muitos falam, mas o linguajar é diferente. Lucas era um hábil escritor, mas a Epístola pode ser sim de Paulo. E essa referência bíblica dá direito. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, prova de fatos que se esperam. A fé, ela te aproxima de Deus. A fé, ela te aproxima cada vez mais de Deus. E aqui nós vemos que Abraão ele coloca a fé em ação.
fé em ação, fé em meio à dor. Veja que a fé de Abraão nos incita a uma confiança extrema em Deus. Observe, irmão, que durante a caminhada até o local do sacrifício, Isaac ele pergunta ao pai sobre o cordeiro que será oferecido. Claro, porque está vendo lenha. Está ele e o pai. Vão fazer um sacrifício. Mas não tem o cordeiro? Isaac está acostumado a ver o pai Abraão fazer sacrifício. Mas cadê o cordeiro? E qual que é a colocação de Abraão para o filho Isaac, que pede esta informação ao pai Abraão? Abraão, meu querido, ele tinha plena certeza de que existia uma esperança em meio ao caos que o aguardava. De uma maneira ou de outra, ele cria que Deus iria mudar todo aquele contexto histórico. Observe que, olhando mais de perto a vida de Abraão, podemos dizer que são nos momentos de crise que a fé faz a diferença nas atitudes tomadas. Isso é muito importante. Há muitas pessoas que nesse momento de pandemia, ao invés de se aproximarem de Deus, estão se distanciando de Deus. E não é hora de se distanciar, é hora de se aproximar de Deus em oração, em humilhação, confessando seus próprios pecados, se arrependendo dos seus erros e buscando a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo para a sua vida. Então nós vemos que com a sua atitude, Abraão ele ensina a Isaac que ele servia a um Deus provedor de todas as coisas. É o que está no Salmo 34, verso 10. Os filhos dos leões necessitam e passam fome, mas os que confiam no Senhor, de falta nenhuma tem. Não tem falta nenhuma, mas os filhos dos leões sofrem e passam fome. Sofrem e passam fome. Mas aqueles que confiam no Senhor, de nada tem falta. Por quê? Porque colocou a confiança em Deus. Então, conforme veremos, longe de estar incentivando Abraão a sacrificar o próprio filho, o Senhor estava mostrando a ele, bem como a toda a humanidade, que sacrifícios humanos nunca seriam necessários e nunca foram ordenados por Deus. Na verdade, o sacrifício humano era um terrível costume pagão adotado no culto babilônico. Ainda hoje, em algumas regiões da África e da Índia, mães pagãs, elas jogam filhos para animais selvagens ou dentro de rios em vã esperança de que a oferta aplaque a ira de seus deuses. Tais deuses são, na verdade, demônios, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Então observe, irmão, que sacrifício humano nunca foi ordenança de Deus. Não. Isso faz parte de costumes pagãos, principalmente os babilônicos. Os que Paulo declarou aqui em 1 Coríntios 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. E isso, irmãos, é muito sério. Não se tornar associados aos demônios, porque há certos tipos de coisas que as pessoas fazem achando que é para Deus e não é para Deus. E Deus ele não quer sacrifício, Deus ele quer a obediência. Então o que aprendemos na vida de Abraão? É apresentada a pedagogia de Deus na vida de Abraão, onde Deus ele sempre provê recurso, e Abraão ele vive essa experiência. E Abraão ele apresenta uma fé viva em meio à dor. Mas não para por aí. Isaac, vendo a atitude do pai, Isaac ele passa a ter experiências. E Isaac, tendo experiência, ele passa a conhecer o Deus da provisão. Se Isaac conheceu o Deus da provisão, observe que a resposta de Abraão neste momento foi uma das maiores provas de fé que as Escrituras mencionam.
que está aqui em Gênesis 22, versículo 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Veja bem que tem um hino da harpa cristã, tem pastores que não gostam que eu faça essa crítica. Eles procuram tentar explicar, e não tem sentido nenhum. Existem alguns hinos na harpa cristã, e eu louvo a Deus porque ele passou por uma revisão. Alguns anos atrás, uma junta de pastores e várias Assembleias de Deus desse nosso Brasil, junto à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, se reuniram, pastores presidentes, e revisaram a harpa cristã e lançaram a harpa cristã atualizada. Mas não houve aceitação no mercado, porque os pastores antigos rechacharam a harpa cristã atualizada. E eles só corrigiram algumas letras. Observe que o hino 380 da harpa cristã, a terceira estrofe diz: ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvida entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança, no seu outono sacrifício de uma flor. Assim levou seu cordeiro à matança e obediência ao mandado do Senhor. Mas só que o texto bíblico diz o contrário. Veja Gênesis 22, versículo 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Não havia dúvida nenhuma no coração de Abraão. E o versículo 8 ele corrobora: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então Abraão ele acreditava que de uma maneira ou de outra Deus iria mudar aquela história. De uma maneira ou de outra Deus iria mudar aquele contexto histórico da vida de Abraão. Então veja que este Abraão era o mesmo que tiveram uma experiência com Deus de maneira especial no passado, quando o Senhor lhe escolheu ainda em Ur dos Caldeus, que ele ouviu a voz do Senhor. Mas era a hora de Isaac ter a sua experiência com Deus, assim como Abraão, seu pai. Por isso que está aqui em Gênesis 22, versículo 13, dizendo: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em sacrifício, em holocausto, em lugar de seu filho Isaque. Então veja que diante da ação do Senhor em providenciar um cordeiro, Isaque foi impulsionado a ter uma confiança extrema no Senhor. Então nós observamos, meus irmãos, conforme de acordo com Gordon Lindsay, ele declara: sem dúvida o patriarca tinha fé que Deus interviria de alguma maneira naquele momento. O fim se anunciava e a única esperança era que Deus fizesse um milagre ressuscitando Isaque. Mas no momento em que a faca fora levantada, ficando parada no ar por um instante, antes que o golpe irrevogável fosse deferido, o anjo bradou. Surpreso, Abraão olhou para cima, notando um carneiro amarrado pelos chifres em um arbusto. Rapidamente soltou Isaque, tomou o carneiro e ofereceu em sacrifício. E ofereceu como sacrifício ao Senhor. Assim Deus demonstrou que sacrifício humano não seria necessário, tendo ele mesmo providenciado um substituto. Era isso que Deus estava ensinando a Abraão e a Isaque. E é bom aprender com Deus. Você pode observar o próprio texto de Hebreus, capítulo de número 11. Vou abrir para poder fazer a leitura bíblica. Hebreus capítulo 11, versículos. Observe aqui. Hebreus capítulo 11. Nós observamos os versículos de número
Deixa eu localizar 17 a 19 de Hebreus capítulo 11. Olha o que diz. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas. Acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a sua descendência. E Abraão não titubeou. Abraão em momento nenhum titubeou, como as pessoas titubeiam. Observe que em Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12, diz: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão. Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Então Deus aqui, ele faz essa menção com relação a Abraão não fazer mais nada com o mancebo Isaque. Por quê? Porque Abraão passou na prova. Então Abraão, ele não permitiu que a sua fé titubeasse diante da maior provação de sua vida. Com sua atitude, ensinou a Isaque que eles serviam a um Deus provedor. Meu irmão, o Deus que você serve é um Deus que provê, é um Deus provedor. O que eu e você precisamos aprender é confiar no Senhor e descansar nele. Paulo diz: fui moço, ou seja, Davi diz: fui moço e hoje sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, é que está no Salmo 37, verso 25. E Paulo ele pode dizer: sem ter abundância e padecer necessidade. Então Paulo estava satisfeito com tudo. O que nós precisamos aprender é ter um coração agradecido. E tem pessoas que não têm um coração agradecido. Sempre estão reclamando, sempre estão murmurando, sempre estão querendo alguma coisa a mais. Aí nós vemos agora no texto ora lido que a crise ela chega para Isaque. A crise chega, irmãos. Um dia a crise vai chegar. Nem tudo é bonança. Um dia as dificuldades aparecem, as lutas vêm, as enfermidades surgem. A pandemia aí está. E essa pandemia é um agente missionário de Deus para trazer pessoas aos pés de Cristo. E mesmo assim tem muitas pessoas que estão se distanciando. Os desigrejados que não querem ter compromisso com Deus, não querem ter compromisso com a palavra de Deus, ficam pulando de galho em galho. Meu irmão, é hora de voltar. É hora de voltar. A palavra de Deus é bem clara em dizer, em Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação como é costume de muitos. É importante estar congregado. É importante estar congregado. E você aí na cidade de Pouso Alegre tem várias igrejas bíblicas para poder congregar. Igrejas boas onde se prega a Bíblia. Dentre elas tem aí a igreja onde está a minha filha Bianca Siqueira, na rua Sapucaí, número 925, no bairro São Geraldo, na Assembleia de Deus Ministério de Perus. Vai cultuar a Deus lá numa quarta-feira, num domingo. Vai cultuar a Deus lá, receber a palavra de Deus ao teu coração, e você vai ver que bênção Deus vai fazer na tua vida. Aí nós vimos que a crise ela chegou para Isaque. Depois da morte de seu pai, que é o Abraão, e o Senhor curar a esterilidade de sua esposa Rebeca, assim como Deus curou a esterilidade de Sarai, que era a mãe de Isaque. Isaque, ele vê o mesmo procedimento de Deus para curar a esterilidade de Rebeca. Porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão e reforçou essa promessa na vida de Isaque. É sabido que do relacionamento de Isaque com Rebeca, o Senhor lhe dera 2 filhos, um chamado Esaú e outro chamado Jacó. Observe aqui em Gênesis 25, versículo de número 19 a 23, que diz: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã.
e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então veja bem que são palavras do Senhor. E nós observamos que, vivendo este novo momento como pai, a terra enfrentou uma devastadora fome, e Isaque buscou refugiar-se onde? Em Gerar, terra dos filisteus. Veja bem, meu irmão, que na história do povo de Deus, o Egito sempre esteve presente. Abraão desceu para o Egito. Isaque tentou descer para o Egito e Deus lhe proibiu. Jacó desceu para o Egito com 70 almas. E lá, a nação de Israel cresceu e se fortaleceu. Tanto é que, quando se levantou um novo faraó no Egito, que não reconhecera José, ou seja, não levou em consideração o trabalho que José fez em prol do Egito, colocou um jugo pesaroso sobre os ombros da nação hebreia. Os primeiros 30 anos que eles ficaram na terra de Gozém foram 30 anos de fartura, paz e prosperidade. Mas os 400 anos restantes é aquilo que Deus falou: afligida por 400 anos. Mas Deus fez a promessa de resgatar, como os resgatou, com um braço forte e mão poderosa. Então veja bem que o Egito sempre fez parte da história do povo de Deus. O próprio Moisés foi educado dentro da cultura, costume e idioma egípcio. Depois Deus o tirou do Egito e o levou de volta para o Egito para arrancar o povo da casa de servidão. O próprio Jesus, quando nasceu, o anjo do Senhor falou para José, padrasto de Jesus: pega o menino e desce para o Egito. Observe que o Egito sempre fez parte da história do povo de Deus também. Agora, é muito preocupante quando o povo quer ficar no Egito e não quer ficar em Canaã. É muito preocupante quando o povo quer ficar no Egito e não quer ficar no local da bênção. Porque o Egito hoje, falando espiritualmente, representa mundão, com os seus costumes, com a sua cultura nevasta, suja, que não nos interessa. Mas Deus, ele deu uma ordem para Isaque não descer para o Egito, ficar em Gerar, conforme nós vemos aqui em Gênesis 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Fica na terra. Então veja que Deus, ele te faz prosperar em meio às crises. Para Isaque a crise chegou, como tinha chegado para o pai Abraão. Quando Abraão chamou seu sobrinho Ló, que os pastores de gado deles estavam brigando por causa de espaço na terra, Abraão disse: se escolher a direita eu vou para a esquerda, se escolher a esquerda eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló levantou seus olhos e viu a terra verdejante e desceu para lá. Ló desceu e perdeu tudo. Abraão levantou seus olhos e viu somente deserto, cardos e espinhos. Foi para lá e Deus fez ele prosperar. Porque o diferencial é este: quem tem Jesus tem tudo. A bênção de Deus estava com Abraão. A bênção de Deus está na tua vida, irmão. Você não tem que correr atrás de bênção. Não. Você não precisa ficar de campanha em campanha. As pessoas estão sempre acorrentadas às tais campanhas, nunca se libertam. Veja que Marcos 16, versículo 17 diz: estes sinais seguirão os que crerem. Você não tem que correr atrás de sinais. Os sinais seguirão os que crerem. Se você ler a Bíblia, Marcos 16, 20, a Bíblia diz que os discípulos saíram pregando, o Senhor ia com eles, confirmando por meio de sinais que se seguiram. Sinais seguirão os que creem. Somente os que crerem. Então veja bem que
que Isaac, ele acreditou na palavra do Senhor e ele ficou em Gerar. Mas cedo ou tarde, todos nós passaremos por momentos de abundância e também por algum tipo de crise relacionada à escassez. Notemos que na vida de Isaac há momentos de fartura e de escassez. Vivendo um momento de fome, o Senhor ele fala a Isaac para não partir para o Egito, mas ficar onde? Ficar em Gerar. Pois aquela terra seria dele, são promessas que Deus fez. Deus manda você ficar e você quer partir? Deus manda você fazer a obra de Deus e você quer ir cruzar os braços? Deus manda você trabalhar para Ele e você quer parar por causa das lutas? Deus te dá talento para você servir a Ele e você quer parar por causa dos homens? Pare não. Deus falou, Gênesis 22, 3, habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz com Abraão, teu pai. São palavras de Jesus, palavras de Deus, palavras de Deus. Observe que Isaac ele aprendeu a confiar no Senhor, tal qual Abraão, porque quando Abraão ouviu a voz de Deus, Abraão não permitiu que a sua fé titubeasse diante da aprovação de sua vida. Com sua atitude ensinou a Isaac que eles serviam a um Deus provedor. Isaac aprendeu a confiar em Deus com o pai Abraão. Por isso que a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que se deve andar, e quando grande for, dele não se desviará. Então veja que a promessa era que mesmo em meio à crise ele seria próspero, como Abraão, seu pai. Podemos dizer que a bênção que estava sobre Abraão agora estaria sobre o seu filho, Isaac. Agora veja que sob esta ótica, Isaac, mesmo diante da fome, iria prosperar muitíssimo. E como iria prosperar? Gordon Lindsay, ele diz que com a morte do pai Abraão, Isaac tornou-se o único responsável por tudo. Chegou o tempo em que Deus começaria a tratar Isaac assim como fizera com Abraão. Vale observar que, assim como ocorreu com Abraão, que ao chegar em Canaã, encontrou a terra assolada pela fome, quando Isaac assume o lugar do pai, também experimenta uma situação de miséria na terra. Então é bom quando a pessoa ela tem a experiência própria dela com Deus. Esse negócio de ficar testemunhando testemunho dos outros, não dá certo. Você tem que testemunhar aquilo que Deus fez na tua vida. Aquilo que Deus fez na tua vida. E temos pessoas que ficam somente contando testemunhos de terceiros e não contam o que Deus fez na própria vida. Então veja que a promessa era que mesmo em meio à crise, ele seria próspero, como Abraão, seu pai. Essa é a promessa. A crise pode vir. Se você está no lugar da bênção, meu irmão, o deserto vai florir. O deserto vai dar água. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Espere o tempo de Deus. Agora é necessário tomar decisões. Nós vemos aqui tomando decisões em meias crises. Isaac teve que tomar decisões. Nossas escolhas têm um grande peso em nossa vida. No presente e futuro, precisamos entender que Deus permite que passemos por testes para apreciar qual decisão iremos tomar. Não restam, aliás, exemplos de pessoas que foram testadas no quesito fé e foram aprovadas. Por exemplo, Noé, Abraão, Moisés, Ruth, Esther, Paulo, entre outros. Isaac também pode ser incluído nesta galeria. Deus foi bem claro, ele não devia descer ao Egito, pois ali em Gerar ele seria abençoado. Irmão, Deus está falando contigo. Não adianta ficar pulando de galho em galho. Não adianta querer correr de um lado para o outro.
É nesse local que Deus te colocou, é nesse local que Deus te plantou, é nesse local que Ele vai te fazer prosperar. Só tem que aguardar o tempo de Deus. Às vezes você quer que seja do seu tempo, mas não vai ser do seu jeito. E nem dentro do seu tempo, é dentro do tempo de Deus, da vontade de Deus. Veja bem, com sua escolha em obedecer e permanecer em Gerar, Isaac nos faz ver que além de conhecermos a vontade de Deus, é preciso decidir obedecer ou não. A quem você quer obedecer? A Deus ou ao seu próprio ego? Ele, além de conhecer a vontade de Deus, ele parou e analisou: vou obedecer. E nós vemos que, levados pelo vento das mudanças devido à grande fome existente na terra, Isaac se vê obrigado a se deslocar a fim de fugir da escassez de alimentos, como havia feito seu pai. Conforme fez o Abraão, em Gênesis 12, versículo de número 10, Abraão se deslocou para onde? Para dentro do Egito, para fugir da fome. Isaac queria fazer o mesmo. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abrão correu para o Egito. Isaac também queria correr para onde? Correr para o Egito. Só que aí vem o que? Vem a intervenção de Deus para não descer para o Egito. Às vezes você quer que a palavra de Deus seja sempre sim na sua vida. Às vezes Deus vai dizer não. O apóstolo Paulo, ele recebeu o não de Deus. Ele desejava ir para outras localidades evangelizar e Deus falou não. Através do Espírito Santo, não. Você pensa que você vai receber sempre o sim de Deus? Você não vai receber sempre o sim de Deus. Às vezes Deus vai colocar uma barreira. Veja bem, irmão, nem tudo é o diabo, como muitas pessoas gostam de falar. O diabo nada. Observe que Ana era estéril e a Bíblia fala: o Senhor agradou fazê-la assim. Às vezes uma porta se fecha, não é porque o diabo fechou, não tem poder de nada. Se a porta fechou, é porque Deus fechou. Se a peste está assolando a terra, é porque Deus permitiu. Tanto é verdade que esse texto que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, é bem claro. São palavras de Deus. Ao dizer 2 Crônicas 7, versículo 13, as pessoas geralmente gostam de falar só do 14, né? Mas o 7,13 diz, 7, versículo 13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Observe, é o Senhor. É o Senhor. Tudo o que está acontecendo está debaixo da vontade permissiva de Deus. Deus tem a vontade soberana e a vontade permissiva para trazer o povo ao arrependimento. Tanto é verdade que o versículo 14 é bem claro, né? Esse é o meu povo, observe aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tratando com quem? Com o povo dele. Não é com outro povo, é com o povo dele. É com a nação dele. E essa pandemia, ela é o quê? Ela é um despertamento para que as pessoas se posicionem com relação à pessoa de Jesus Cristo e venha Jesus Cristo. Infelizmente, muitos estão morrendo espiritualmente, ao invés de se levantarem espiritualmente. Então observe que o Isaac aqui, ele tomou uma posição. Assim notamos que sua intenção era ir para o Egito. Contudo, Deus lhe disse para ficar onde? Ficar em Gerar, pois a bênção chegaria até ele. Isaac fez a escolha correta, obedeceu à voz de Deus e o Senhor lhe abençoou de tal maneira que seus vizinhos filisteus tiveram inveja dele. Olha que situação. Se ele tivesse ido para o Egito, estaria debaixo da vontade de Deus? Não. Mas ele ficou. E ficando, Deus abençoou. Mas existe a avaliação do cenário. Nós vemos aqui a crise chega para Isaac. Deus lhe faz prosperar em meio às crises, tomando decisões em meio às crises. A avaliação do cenário. Qual que era a situação?
O cenário que Isaac estava vivendo era desesperador. Observe, está no nosso texto de Gênesis 26, era desesperador. Observe que havia uma grande crise. Não era uma pequena anormalidade. Era tempo de escassez de alimento e isso envolvia uma série de questões. Empobrecimento, doenças e desequilíbrio emocional, entre outras situações que estavam envolvendo o povo. Podemos dizer que a crise presenciada por Isaac é semelhante à que passamos recentemente no mundo. Contudo, mesmo em meio à crise, o Senhor abençoava Isaac em tudo. Afinal, quem segue as recomendações das Escrituras não só vai triunfando sobre os problemas, mas também vai evitar muitos outros problemas. O texto bíblico aqui nos mostra que a prosperidade divina outorgada a Isaac chamou a atenção de quem? Chamou a atenção do próprio rei dos filisteus, do Abimeleque. Está em Gênesis 26, versículo 16, que diz: disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Onde é que Deus fez Isaac prosperar? No meio da terra dos filisteus. Gozando do favor do Senhor, Isaac pôde construir um alto patrimônio onde gerar. Diante de tal riqueza, acabou por se tornar impopular entre seus vizinhos, de modo que o rei Abimeleque, o rei dos filisteus, pediu que ele se afastasse de suas terras, conforme está aqui no versículo 16 de Gênesis 26. Por essa dura inveja, Isaac ia cada vez mais se afastando, ia sendo impelido para cada vez mais para longe da cidade de Gerar. Contudo, o Senhor, pela obediência de Isaac, tinha por plano continuar lhe abençoando onde quer que ele estivesse. Veja que afinal era a forma que Deus tinha para deixar clara a importância da bênção que ele havia prometido a Abraão a respeito de sua descendência. Então, irmãos, devemos acreditar que a crise é uma porta de oportunidades para termos experiências com Deus. Porta de oportunidade. Observe que a oportunidade ela vem, você tem que abraçar. Venha e abraça a oportunidade. 3 coisas não voltam mais, irmãos: oportunidade perdida, palavra lançada e flecha lançada. Não volta, não volta. Se você atirar uma flecha, ela não vai voltar, não é bumerangue. Se você jogar uma pedra, ela não vai voltar, não é bumerangue. Veja bem, então você tem que abraçar a oportunidade que Deus está lhe outorgando, que Deus está colocando nas tuas mãos. Oportunidade rica. Aí nós vemos que Isaac ele vai prosperar em meio às crises. Em tempo de dificuldade, em tempo de crise, vem a prosperidade sobre Isaac. Em tempo de crise, em tempo de dificuldade, vem uma prosperidade de Deus sobre a tua vida. Você só precisa crer, irmão. Você só precisa crer, irmão, que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida também. Creia, acredite nas palavras do Senhor. Veja bem que Deus é aquele que entra com providência onde não tem situações, é difícil, mas Deus entra com providência. Observe que o fato da bênção do Senhor estar sobre Isaac era a razão de sua prosperidade, mesmo em tempos de quê? Em tempos de crise. Veja o versículo 12 de Gênesis capítulo 26. Olha o que diz: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Na terra que estava completamente sem força, não produzia, Deus fez produzir para Isaac. A Bíblia nos revela que aquele que oferece, aquele que obedece à voz de Deus, assim como Isaac, prospera em meio às adversidades.
Isaac passou a prosperar em meio às adversidades. E nós vemos aqui a prosperidade em tempo de crise dependerá do quê? Dependerá de sua atitude. Ou você confia em Deus ou você não confia em Deus. Ou você acredita em Deus ou você não acredita em Deus. Ou você busca Deus confiante que Ele é poderoso para reverter o quadro da sua vida, ou você se entrega na lama da amargura. Observe que convém sublinhar que a riqueza de Abraão aqui, ela veio para Isaac. Sim, a riqueza de Abraão era muitíssima. Isaac, ele herdou a riqueza de Abraão. Mas Deus fez Isaac prosperar muito mais ainda. Nós temos em Gênesis 13, versículo 2, dizendo: era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Isaac é o único herdeiro. Então, por meio do relato das Escrituras, Isaac foi o único herdeiro de toda esta riqueza. Nós temos esse relato que está em Gênesis 25, versículo 5. E o texto diz: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. O pai entesourou para o filho. Então, diante destas advertências, podemos observar que mesmo tendo bens, Isaac não parou de trabalhar. Há pessoas que depois que conquistam alguma coisa, eles param de semear, param de trabalhar e vai viver somente na regalia. Como aquela parábola de Jesus, em que o homem diz: tem abundância, agora desde regala-te. E a voz vem e diz: louco, o que tu tens, para quem será se eles pedirem a tua alma? É muito preocupante isto. Observe que Gênesis 26, versículo 12, ele diz da seguinte maneira: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava. Olha o versículo 14. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Olha o versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Isaac não parou de trabalhar. Isaac nos ensina que na hora da crise não devemos cruzar os braços. É esta a lição que nós aprendemos. Nós vemos que Deus, ele promete abrir a janela dos céus, todavia devemos fazer o que é a nossa parte. Faz a sua parte, irmão. Faz a sua parte, irmã. Observe que Jesus Cristo, ele nos alertou que devemos esperar por provisões e também por provações e também por sofrimentos, pois isso faz parte da vida cristã. Ele disse: no mundo tereis aflições. João 16, versículo 33. E ele mesmo experimentou sentimentos angustiantes durante seu ministério terreno. Mas assim como Jesus foi vitorioso, nós seremos também, pois a promessa de vitória é uma realidade bíblica expressa pelos profetas do Antigo e do Novo Testamento. Veja que, por isso, diante das provações e sofrimento, não devemos esmorecer nem nos abater, pois a vitória é certa para todos os que estão em Cristo Jesus. Em quem você está? Está em Cristo? E você está em Cristo, descansa nele, confia nele. Veja que Isaac, ele próspero, já rico, continuou a prosperar cada vez mais. A prosperidade em tempo de crise dependerá do que? Da sua atitude. Lá em Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é as demais coisas, é o que está condicionado ao texto de Mateus capítulo 6. Então nós vemos que as promessas de Deus são uma fonte de bênçãos inesgotáveis. Irmão, Deus, ele cumpre a palavra dele na minha e na sua vida. São promessas. Eu falei das promessas de Deus a priori. Quando Deus está convosco, quando Deus está conosco, as bênçãos dele nos acompanham, não importando onde quer que estejamos. Acredite, porque se Deus é contigo, se Deus é comigo, a bênção dele vai acompanhar a minha vida. A
bênção dele vai acompanhar a sua vida. Onde quer que eu vá, onde quer que você vá, a bênção de Deus vai acompanhar a nossa vida. Confia nele, acredita nele, deposita nele a sua fé, a sua confiança. Creia nele. Você que está em sintonia com o programa Missionário Vida com Deus, eu estou partindo para o encerramento da programação. Eu quero que você entenda que nós precisamos confiar cada vez mais no Senhor. Veja que, colocando a nossa fé em Deus, nós vamos ter portas abertas. Conforme eu disse o Salmo 34, verso 10, os filhos dos leões sofrem e passam fome, mas os que confiam no Senhor de nada têm falta. Deus tem suprido a minha e as tuas necessidades. Então, na vida de Isaac, a bênção do Senhor estava sobre ele. Apesar dos filisteus entulharem os seus poços, Isaac não se abateu. Ele continuou o quê? Cavando, trabalhando. Mesmo vivendo um período de crise e diversas tentativas de lhe parar, Isaac perseverou. Assim como Isaac, devemos ter a certeza de que existe um manancial de Deus fluindo sobre as nossas vidas. Observe, irmão, que Isaac, ele partiu para o vale onde Abraão peregrinava no passado e descobriu que os poços que seu pai cavara havia sido entulhado, ou seja, havia sido desativado. Os filisteus os tinham enterrados. Após a morte de Abraão, Isaac mandou que seus servos os cavassem novamente, conforme nós temos aqui o relato de Gênesis 26, 15. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, cheios de terra. E Isaac falou: vamos desentulhar. Então nós vemos que este texto é escolhido pelos pregadores para alertar as pessoas que têm abandonado os poços espirituais dos pais ou que têm permitido que os poços sejam entulhados. É hora, meu irmão, de você despertar. É hora, minha irmã, de você despertar. É hora de você se levantar. Você que enterrou esse talento, colocou os dons de Deus parado, ei, sacode a poeira. Desperta, levanta, Deus ainda é na tua vida, quer usar você. Para de ficar olhando para a direita, para a esquerda, para fulano, beltrano, ciclano e epifano. Agora é hora de você olhar somente para Deus e aquilo que Deus ainda tem na sua vida. Veja que mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Assim como foi com Isaac. Observe que a vida de Isaac nos faz ver que a presença de Deus já está dentro de nós. Jesus ele fala sobre esse reino, essa presença. Onde quer que estejamos, esta preciosa presença conosco estará. Todos reconhecerem que a presença de Deus era com Isaac, conforme nós temos aqui em Gênesis 26, versículo 28. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então disseram: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Fazer aliança, sendo que aqui eles pediram para que ele saísse do território deles, conforme está em Gênesis 28:16, e agora no Gênesis 26:16, agora no Gênesis 26:28 eles querem uma aliança com Isaac, sendo que eles estão pedindo para Isaac sair fora da cercania deles. Observe que para que todos reconheçam que Deus está na sua vida, meu irmão, é importante fazer o que? É importante gastar tempo em sua companhia. Sim, cultive uma íntima amizade com o Senhor. O próprio Deus se encarregará de conceder as suas bênçãos sobre a sua vida, assim como fez com Isaac. Deus ele vai se encarregar de fazer tudo o que você precisa. De acordo com Gordon Lindsay, encerrando a nossa ministração, certo dia Isaac notou surpreso Abimeleque se aproximando com dois dos seus oficiais. O que desejam agora? Deveria ser uma missão de paz, pois vinham sozinhos sem a presença de soldados. Será que lhe pediriam algum favor?
Isaac se deparou com eles, dizendo: Por que viestes a mim, pois que vós me aborreceis, e me enviastes de vós, mandastes embora, conforme está no versículo 27. Disse-lhe Isaac: Por que viestes a mim, pois que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Quer dizer, Abimeleque havia mandado Isaac sair das terras dele. Abimeleque respondeu: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti. Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, conforme está no versículo 28. Abimeleque, de maneira totalmente hipócrita, lhe falou: Como te fizemos somente bem? Versículo 29. De fato, seus homens encheram os poços de Isaac, os pastores de Isaac cavaram outros, os pastores de Abimeleque se apossaram deles. Isaac, porém, um homem de paz, não discutiu, aceitou a proposta de paz feita por eles. Veja bem que Isaac não entrou na demanda, Isaac não entrou na guerra. Isaac era homem de paz. Às vezes, irmãos, é melhor você sofrer o prejuízo, mas ter paz no seu coração, ter paz na sua alma, ter paz de espírito. Sofre o prejuízo, mas não perca a tua paz com Deus. É interessante isso, né? Você sofreu o prejuízo, mas não perder a tua paz com Deus. Você confiar no Senhor, acreditar no Senhor e descansar nele e deixar que Deus faz o resto. Então não importa o lugar em que estejamos, se tivermos a presença do Senhor, prosperaremos em meio às crises. E isso é fato. Não importa a localidade onde eu estou, não importa a localidade onde você está. Se temos o Senhor conosco, se temos a presença do Senhor conosco, nós vamos prosperar em meio às crises. Acredite nisso, irmão. Acredite nisso, irmã. Você vai prosperar. Eu irei prosperar. Nós iremos prosperar em meio às crises, porque é assim que Deus trabalha na nossa vida para nos trazer vitória também, nos fazer prosperar em todas as áreas da nossa vida. Entendas isto. Então a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus, é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e descobrir os entulhos para usufruir as promessas do Senhor. Cava os poços. Cava os poços. Cava os poços. Não deixe de cavar poços. Nós aprendemos aqui, através do programa Missionário Vida com Deus, que pode haver prosperidade em meio às crises. Pode haver prosperidade em meio às crises. E Deus faz prosperar conforme. Você ouve aí Keila Vasconcelos com essa belíssima mensagem de louvor ao Senhor. Restituição no vale. Restituição no vale. Daqui a pouco eu estarei orando por vocês, encerrando o programa Missionário Vida com Deus. Restituição no vale terá que acontecer. Será tão tremendo que até você vai questionar. Mas não se espante, fale tudo que Deus te disser. É você falando e Deus fazendo um milagre acontecer. Lá no vale ou você é osso ou você é profeta. Então abre a boca, Deus está querendo usar você. Quem está morto vai ganhar vida, olhos do vento vai soprar, ossos secos ganharão carne depois que você profetizar. Deus te levou a esse vale, não foi pra você morrer, foi pra dar vida a alguém que Ele quis usar você. Tá no vale, irmão? Recebe devo
Tá no vale, irmã? Recebe carne. Recebe nervos, recebe carne. Tua pele ela volte a crescer. Que a sua pele volte a crescer. Agora sopra. Sopra. Vento do Espírito. Vento do Espírito. Levanta-te, é tempo de vencer. Eu profetizo restauração na tua casa. Eu profetizo restauração na tua vida. Eu profetizo restauração nos sentimentos. Eu profetizo restauração na tua família. Eu profetizo restauração na tua casa. Programa Missionário Vida com Deus. Órgão oficial do Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida. Cursos para a formação de obreiros. Missões. Capelania cristã. Básico, médio, bacharelado em teologia. Código de área 13 99 620 6938. Sopra o vento do Espírito. Levanta-te, é tempo de vencer. Eu profetizo restauração na tua casa. Eu profetizo restauração na tua vida. Eu profetizo restauração nos sentimentos. Eu profetizo restauração na tua família. Eu profetizo restauração na tua casa. Eu profetizo restauração na tua vida. Eu profetizo restauração. Prosperando em meio às crises. Você vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Você vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Você vai prosperar em nome do Senhor Jesus. As portas estão abertas na tua vida em nome do Senhor Jesus. A tua vitória é garantida pelo poder do nome do Senhor Jesus. O milagre de Deus está sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Recebe a tua bênção. Recebe. Você aprendeu aqui sobre a pedagogia de Deus. Primeiro, Deus sempre proverá recurso. Segundo, fé e meia dor. Terceiro, Isaac conheceu o Deus da provisão. Aí vimos que a crise chega para Isaac. Deus se faz prosperar em meio às crises, tomando decisões em meio às crises, avaliação do cenário. E nós vimos em terceiro lugar, prosperidade em tempo de crise. E aprendemos aqui dentro dessa prosperidade em tempo de crise, a prosperidade em tempo de crise dependerá de sua atitude. Tome a atitude certa. Segundo lugar, a promessa de Deus são a fonte da bênção inesgotável. E em terceiro e último lugar, mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Deus abençoe tua vida, meu irmão. Deus abençoe tua vida, minha irmã. Deus abençoe teu lar, tua casa, tua família. Descansa nele. Programa Missionário Vida com Deus. Quero estar orando por você. Enquanto nós ouvimos aqui Keila Lopes, Keila Vasconcelos, louvando ao Senhor com essa belíssima mensagem, Santíssimo Lugar. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, eu te agradeço no nome de Jesus por este momento, por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar
fazendo o programa missionário Vida com Deus, ó Pai. Ó Deus e Pai, que esta vida seja abençoada, que este lar seja abençoado, que esta casa seja abençoada, que esta família seja abençoada, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em todas as áreas, em todos os momentos, ó Deus, supre as necessidades do teu servo e da tua serva, Pai. Em todos os sentidos, continue abençoando ao irmão Geraldo, ao Pai, irmão José Geraldo, da Web Rádio Missão, Pouso Alegre. Continue abençoando a Rádio Canaã 92.1, Pouso Alegre. Continue abençoando, meu Pai amado, a todos os diletos de rádio ouvintes e internautas, ó Pai, ali do sul de Minas, ó Deus, e onde a Web Rádio Missão alcança, Pai, que vida seja alcançada pelo Teu poder, na pessoa de Jesus, ó Pai. Abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe tua vida. Foi muito bom estar com vocês. Lembrando que em Pouso Alegre vocês poderão estar cooperando na obra de Deus na Assembleia de Deus Ministério de Perus, ali na rua Sapucaí, número 925. Presbítero Michael Silva, que é o dirigente daquele trabalho, com minha filha Bianca Siqueira. Escuto lá, por enquanto são quarta e domingo, à noite. Vai cooperar na obra de Deus, vai ajudar a obra de Deus ali. E em breve estarei chegando em Pouso Alegre também para um grande conclave, onde estaremos fazendo uma obra missionária na cidade de Pouso Alegre. Deus abençoe a todos vocês em Pouso Alegre. Minha filha Bianca, um beijo no teu coração. Presbítero Michael, também o David Mateus, também o Estevão Miguel. Deus abençoe a vida de vocês abundantemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Continue orando e saiba, vivamos o dia de hoje como se hoje mesmo o Senhor Jesus voltasse para arrebatar a sua igreja. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja e permaneça em cada coração, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família. E lembre-se que o Instituto Bíblico de Ensino Teológico Vida está à sua inteira disposição, com os cursos para formação de obreiros, missões, capelania cristã, básico médio e bacharelado em teologia. Invista na obra missionária, invista na formação teológica, invista no seu chamado missionário e deixe Deus ser cada vez mais poderoso através da sua vida para alcançar tantas outras vidas para a honra e glória do nome dele. Deus te abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém.